A graça e a paz de Cristo Jesus seja com a sua vida. É bom estar de volta com você e nós desejamos que Deus o fortaleça e o abençoe. Queridos, antes de nós começarmos o nosso tema de hoje, nós gostaríamos de lembrar a vocês o seguinte, que no Guia Tempo com Deus, que é o projeto de guia devocional da Igreja Batista em Dom Pedro, nós começamos essa série de temas para a família a partir do mês de junho. Então, junho, julho, agosto, já estamos em setembro. Nós já gravamos 15 devocionais anteriores falando de diversos temas. Nós falamos sobre disciplina e educação de filhos, nós falamos sobre culto doméstico, nós falamos sobre o papel do homem e o papel da mulher, segundo a palavra de Deus, no lar cristão, como essa dinâmica. E agora nós vamos estar entrando em uma outra série, vamos dizer assim, né? Nós vamos estar trabalhando sobre a declaração de Nashville sobre sexualidade bíblica. O que é isso, né? A declaração de Nashville é uma declaração de fé evangélica cristã sobre o papel de sexualidade e do gênero humano. Ela foi autorizada pelo Conselho sobre Masculinidade e Feminilidade Bíblica. Isso foi lançado no ano de 2017. Durante a conferência anual da Comissão de Ética e Liberdade Religiosa da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. A declaração foi assinada por mais de 150 líderes evangélicos cristãos. O que tem acontecido, irmãos, é o seguinte, que no início do século XXI, os cristãos evangélicos encontram-se em um período de transição histórica, inseridos em uma cultura ocidental, cada vez mais pós-cristã, que embarcou em um questionamento massivo do que significa de fato ser humano. Em geral, a nossa era não mais se deleita na beleza e no propósito de Deus para nós, para a humanidade. Muitos negam que Deus tenha criado os seres humanos para a sua glória. Então nós vamos estar vendo na palavra de Deus os seus princípios, pelo qual ele nos criou, homem e mulher. Ok, eu só queria dar um passo atrás nesse processo, porque o homem está agora, os nossos contemporâneos, a nossa civilização, está agora colocando em xeque todo este processo de masculinidade e feminilidade, justamente porque anterior a isso, sabe o que fizeram? Simplesmente disseram e declararam que Deus morreu e que Deus não tem nada a ver com as nossas vidas. Esse é um processo que é de desmonte gradativo de todos os conceitos cristãos. Primeiro começaram dizendo que Deus morreu, que Deus não tem nada a ver com a criação, que na realidade nós estamos vivendo a evolução de todas as coisas, e agora está entrando justamente nessa desconstrução de outros conceitos. Em outras palavras, quando você elimina Deus da jogada, automaticamente nada mais é regra. Você pode então, a partir deste processo de tirar Deus do centro, você estabelece a sua regra. É assim que a humanidade está vivendo, cada vez mais longe de Deus. E para isso, eu queria fazer com você aqui, queria lhe pedir que me acompanhasse, eu quero fazer algumas observações em alguns textos bíblicos para a gente estabelecer a base para aquilo que nós vamos conversar por alguns devocionais aqui. O primeiro deles que eu quero fazer é o seguinte, o que é que eu e você vamos fazer diante disso? Nós vamos nos ocultar, nós vamos nos esconder, nós vamos fazer de conta que esse processo dessa mudança de conceitos de masculinidade e feminilidade não são conosco, nós somos, no nosso coração, héteros, mas nós não falamos sobre este assunto. Será que vai ser assim? Então, em primeiro lugar, eu queria ler para você 1 de Pedro 3, verso 15, porque ele nos traz uma advertência daquilo que nós devemos fazer. Ele diz assim, pelo contrário,
Quando ele usa essa expressão pelo contrário, é porque o argumento anterior era um argumento que ele estava dizendo do que o mundo pensa. Aí ele diz assim, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração ou no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo o que pedir a razão da esperança que vocês têm. Ou seja, eu não devo procurar confusão e nem bate-boca com ninguém, mas eu devo estar preparado para responder qual é a razão da minha fé e aonde está baseada a minha fé, qual é a base das decisões que eu tomo, qual é a base dos meus conceitos. E para isso, eu quero que você se encaminhe para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, fala a respeito do seguinte. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo na verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O que esse texto está nos dizendo? Primeiro, há um só Deus. Se há um só Deus, esta santa e bendita palavra que foi inspirada por ele, e nós vamos dizer sobre isso daqui a pouco, alguns detalhes a mais, ela precisa ser considerada como a palavra de Deus, que ela deve ter autoridade final na minha vida. Sendo um só Deus, nós não podemos ter várias opiniões dentro do Evangelho a respeito da nossa sexualidade. Mas a opinião que eu e você devemos ter deve ser a opinião de Deus. Em outras palavras, eu e você, aqueles que se dizem crentes em Jesus, que se chamam cristãos, devem concordar com Deus, porque senão eles são qualquer coisa menos cristãos. E eu não estou te julgando, estou apenas dizendo que é necessário ter coerência com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, para que nós possamos nos chamar de cristãos neste processo. Então, diante dessa situação, eu quero com você ir então para 2 de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, esse texto aqui para mim é fantástico. Ele diz que toda a escritura é inspirada, que não é alguma parte, que não é um pedaço, que não é a parte que eu gosto, não é a parte que combina com o mundo, não é a parte que combina com a filosofia, com a psicologia, com a antropologia humana, não. A Bíblia, toda ela é a palavra de Deus. O nosso Deus, ele é tão poderoso que ele utilizou homens diferentes, cerca de 40 homens, usou períodos diferentes, cerca de 1.500 anos, para nos deixar uma palavra que teve uma revelação progressiva. O que quer dizer isso? A revelação progressiva indica que Deus foi nos dando a sua palavra de acordo com a nossa necessidade como servos dele. Deus não deu tudo de uma vez, porém, Deus já fechou o cânon, o grupo de livros que ele queria nos dar, e a palavra é completa e a palavra é perfeita. Pensando nessa palavra perfeita, eu quero só dar uma passeada com você rapidinho. Se você não pegar o texto agora, depois você volta esse vídeo e pega o texto, por favor. Salmo 19, ele nos fala algo interessante sobre a palavra de Deus a partir do verso 7. Diz o seguinte: a palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Tem mais, mas eu vou parar por aqui no verso de número 9. Você já meditou um pouco sobre esse texto? Então, eu queria que você pensasse nisso. Antes da gente tratar sobre sexualidade humana, eu quero que você pense sobre qual é a base daquilo que nós vamos conversar.
E eu quero antecipadamente lhe dizer, a nossa base é as Escrituras. Se alguém algum dia me convence pelas Escrituras, de que Deus pensa diferente daquilo que nós vamos conversar, homem e mulher, a distinção do gênero, mas o valor igual para os dois, então eu devo mudar de posição, porque as Escrituras, a palavra de Deus aquilo que Deus reservou para mim e para você, e nós não podemos mudá-la, nós não podemos alterá-la. E tem mais, a gente não pode desfazer dela achando que ela é ultrapassada. Ela é muito mais atual do que o jornal que você leu hoje com as notícias mais recentes, que você assistiu, se por acaso você teve a oportunidade de assistir um jornal pela televisão hoje. Então, eu queria que você mantivesse isso no seu coração. Essa palavra, ela é a única que pode levar você a ter os conceitos que sejam agradáveis a Deus. Agora, eu espero que você não esteja pensando em ter conceitos que agradem o professor da faculdade, um colega de trabalho, os colegas do seu estudo lá, se você está no ensino médio, ou os seus pais, ou que agrade qualquer outra pessoa. O nosso maior objetivo é sermos agradáveis a Deus. Por isso, nos submetermos à palavra de Deus nos traz uma segurança. A segurança de que nós seremos por Ele abençoados e por Ele protegidos em meio às nossas dores e às nossas dificuldades. Portanto, fique conosco. Lembre, nós vamos ter a continuidade dessa introdução. E eu quero falar com você sobre 2 outros textos para a gente poder dar a introdução e depois conversar sobre essa declaração de Nashville que nós vamos tratar aqui em mais alguns dos nossos programas. A gente pede que você curta, que você dê o seu like, que você mande, se por acaso tem sido abençoador para você, manda isso para um amigo, para uma amiga, compartilhe, para que a gente tenha a palavra de Deus sendo exposta e levada a todos os corações que possíveis. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.